Em 1939, ninguém apostava no Brasil. A piada da época dizia que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Mas apenas 3 anos depois, o país viu mais de 600 civis serem mortos em ataques no nosso próprio litoral. Declarou guerra ao Eixo e mandou 25 mil soldados para combater na Itália. Hoje, o nosso Top 10 traz os capítulos que ficaram de fora do que você aprendeu sobre o Brasil na maior guerra da história da humanidade. No final dos anos 30, o Brasil de Getúlio Vargas era um país com um pé em dois mundos. De um lado, mantinha relações comerciais intensas com a Alemanha, que tinha se tornado o segundo maior parceiro comercial brasileiro, atrás só dos Estados Unidos. De outro, Vargas tinha implantado em 1937 o Estado Novo, um regime autoritário que concentrou nele os poderes executivo e legislativo, censurou a imprensa e perseguiu opositores. Documentos do Arquivo Nacional mostram a cordialidade entre os dois governos. Em carta de 1938, Vargas chamou Hitler de grande e bom amigo e falou das relações de boa amizade felizmente existente entre os dois países. No aniversário de 52 anos do ditador alemão, em 1941, Vargas enviou um telegrama de felicitações. A diplomacia brasileira chamava isso de equidistância pragmática, traduzindo, era ficar perto dos dois lados, sem se comprometer com nenhum e arrancar vantagem econômica de ambos. Era uma estratégia que funcionava enquanto a guerra parecia distante no horizonte. Nesse cenário, a ideia de o Brasil pegar em armas contra a Alemanha soava absurda. Para piorar, o nosso exército era pequeno, mal equipado e ainda dependia de treinamento de franceses. Diplomatas estrangeiros riam da ideia. E foi nesse contexto que nasceu o ditado que ia marcar o resto da história. Era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar naquela guerra. Quando o Japão dominou os seringais do Sudeste Asiático em 1942, o mundo aliado ficou sem borracha. E a borracha era matéria-prima essencial: pneus, botas, vedação de armas, isolamento elétrico. Sem ela, a guerra parava. Os olhos do mundo se voltaram para a única grande reserva ainda disponível, a Amazônia brasileira. O governo Vargas firmou os chamados Acordos de Washington com os Estados Unidos e criou o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, o SEMTA, S-E-M-T-A. A missão? Levar mão de obra para os seringais. A campanha de recrutamento foi feita principalmente no Nordeste, em meio à seca de 1942, e prometia bons salários, terras, casa e retorno garantido depois da guerra. Cerca de 60 mil nordestinos aceitaram. Receberam o apelido de soldados da borracha. A realidade que encontraram, segundo o próprio Arquivo Nacional, foi outra. Mal chegavam, já estavam endividados pelo custo do transporte. O pagamento vinha em fichas que só serviam no barracão do dono do seringal. Os trabalhadores não podiam sair antes de quitar a dívida, uma dívida que nunca acabava. Malária, beriberi, febre amarela, ataques de animais e isolamento mataram milhares. Estimativas históricas apontam que pelo menos metade dos recrutados morreu no esforço da Amazônia, mais do que o número de baixas da Força Expedicionária Brasileira na Itália. A indenização aos sobreviventes só foi regulamentada em 1988 pela Constituição e ampliada em 2014. Muitos morreram.
esperando. Em fevereiro de 1942, o submarino alemão U-432 afundou o cargueiro Buarque na costa dos Estados Unidos. Foi o primeiro de uma série. Entre fevereiro e meados de agosto, 17 navios mercantes brasileiros foram torpedeados no Atlântico. O ponto mais sangrento veio entre 15 e 19 de agosto de 1942. Um único submarino, o U-507, afundou 5 navios brasileiros no curto trecho entre Sergipe e Bahia. O Baepende, o Araraquara, o Aníbal Benévolo, o Itagiba e o Arará. O saldo, segundo a Marinha do Brasil, passou de 600 civis mortos em poucos dias. Famílias inteiras, mulheres, crianças. Os corpos chegavam às praias do Nordeste e estampavam os jornais. A população, principalmente no Rio de Janeiro e em Salvador, foi para as ruas exigindo resposta. Em 22 de agosto de 1942, Vargas reuniu o Ministério no Palácio Guanabara. Saiu uma nota informando o que todo mundo já sentia. O Brasil tinha sido atacado pelos países do Eixo. Em 31 de agosto daquele ano, o Brasil finalmente oficializou o estado de guerra em todo o território nacional. O Brasil entrou no conflito não como cálculo geopolítico frio, mas como reação a um ataque direto contra navios civis no nosso próprio litoral. Esse é um ponto que a maioria dos brasileiros nunca ouviu na escola. A entrada na guerra foi defensiva e o preço inicial foi pago por civis sem nenhuma ligação militar. Já em março de 1942, antes mesmo da declaração de guerra, Vargas decretou o confisco dos bens de cidadãos alemães, italianos e japoneses residentes no Brasil. Eles foram classificados como súditos do Eixo e tratados como ameaça à segurança nacional. Em poucos meses, o governo proibiu falar alemão, italiano e japonês em público. Escolas comunitárias dessas colônias foram fechadas, jornais em língua estrangeira suspensos. Era proibido cantar, rezar ou conversar nesses idiomas em locais públicos. Em colônias do sul do país, muitos imigrantes idosos que não falavam português simplesmente ficaram mudos. Não tinham como se comunicar com ninguém. Foram criados campos de internamento. Oficialmente, eram 12, espalhados por estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Pernambuco. Pesquisas acadêmicas posteriores apontam que, na prática, chegaram a 31 instalações, incluindo prédios prisionais reaproveitados e antigas escolas. Para lá foram enviados estrangeiros suspeitos, tripulações de navios capturados e, em alguns casos, brasileiros descendentes de imigrantes. Foi nesse clima que clubes de futebol mudaram de nome para fugir da perseguição. Palestra Itália de São Paulo virou Palmeiras. Palestra Itália de Belo Horizonte virou Cruzeiro. A pressão sobre a colônia japonesa foi particularmente dura. Desde 1939, leis brasileiras já restringiam a imigração nipônica e, durante a guerra, o termo racista perigo amarelo passou a aparecer com frequência nos jornais da época. Enquanto mandava soldados para combater o nazifascismo na Europa, o governo Vargas era autoritário com os civis dentro do próprio país. Essa contradição vai voltar a aparecer nos próximos tópicos. Aguarde. Olha para o mapa. Pega o ponto da América do Sul mais próximo da África. É Natal, no Rio Grande do Norte. A distância em linha reta até Dakar, no Senegal, é de pouco mais de 3.000 quilômetros, a menor travessia aérea possível entre dois continentes. Em 2 de março de 1942,
Vargas autorizou que os Estados Unidos transformassem um antigo campo de pouso em Parnamirim, na região metropolitana de Natal, numa grande base aérea aliada. Em pouco mais de um ano, Parnamirim Field, o campo de Parnamirim, se tornou a maior instalação militar norte-americana fora dos Estados Unidos. E agora presta atenção no número. No auge da operação, entre 1943 e 1944, Parnamirim chegou a registrar uma decolagem ou pouso a cada 3 minutos. Era um dos aeroportos mais movimentados do mundo naquele momento, em pleno Nordeste brasileiro. De lá saíam aviões carregados de soldados, munição, combustível, peças de reposição e suprimento médico. Tudo isso atravessava o Atlântico Sul para abastecer as campanhas aliadas no norte da África e depois na Itália. Sem Parnamirim, o desembarque aliado na Sicília em 1943 e o avanço pela Itália teriam sido brutalmente mais lentos. Os americanos apelidaram o lugar de Trampolim da Vitória. O nome ficou. Hoje, parte daquele complexo ainda funciona como base aérea de Natal da Força Aérea Brasileira. Olha para o mapa de novo. Aquele pontinho era, naquele momento, um dos lugares mais importantes do planeta Terra. Aposto que você nunca tinha ouvido falar do Trampolim da Vitória. Conteúdo desses você só encontra aqui. Então me diz, como é que você ainda não se inscreveu no canal e não deu aquele like no vídeo? Bora! Demora não. Em janeiro de 1943, Franklin Roosevelt e Winston Churchill se encontraram em Casablanca, no Marrocos, para decidir os próximos passos dos aliados. No caminho de volta para Washington, Roosevelt fez uma escala em Natal. Era a primeira vez que um presidente norte-americano em exercício pisava no Nordeste brasileiro. No dia 28 de janeiro de 1943, Vargas e Roosevelt se encontraram na chamada Conferência do Potengi, nome que vem do rio próximo. A reunião principal aconteceu a bordo do USS Humboldt, navio americano de apoio de hidroaviões atracado no rio Potengi. Nas visitas às bases militares, os dois presidentes percorreram a região juntos num carro conversível, naquelas imagens em preto e branco que ficaram famosas. Da conversa saíram 3 decisões grandes. A primeira, o uso integral das bases brasileiras pelas forças aliadas, como Parnamirim, no centro. A segunda, mais dinheiro americano para impulsionar a nossa indústria pesada dentro dos acordos de Washington, incluindo a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. A terceira, o compromisso brasileiro de mandar tropas terrestres para combater na Europa. Essa terceira decisão é o ponto em que a piada da cobra que nunca fumaria começou a virar plano concreto. 7 meses depois, em agosto de 1943, foi criada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Veterano, novato, recruta, improvisado, não importava. A partir dali, o Brasil ia mandar gente para morrer e matar do outro lado do Atlântico. No final de 1943, o governo finalmente criou o quadro de enfermeiras da reserva do Exército. As exigências: ser brasileira nata, solteira ou viúva, ter entre 22 e 45 anos e formação prévia em enfermagem. Foram selecionadas 67 mulheres para integrar o Serviço de Saúde da Força Expedicionária Brasileira. Outras 6 foram para a Força Aérea Brasileira, formando um quadro paralelo. As 73 passaram por treinamento militar de emergência no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, e foram nomeadas segundo-tenentes lá mesmo, já na zona de guerra, pelo general Mascarenhas de Moraes. Foram as primeiras mulheres a entrar no serviço ativo das Forças Armadas Brasileiras.
Na Itália, foram lotadas em hospitais de campanha próximos ao fronte, em cidades como Pisa, Pistoia e Livorno. Operavam sob bombardeio, em barracas montadas em meio à lama no inverno italiano, atendendo soldados brasileiros, soldados aliados e prisioneiros alemães feridos. Algumas trabalharam em transporte aéreo, viajando em aviões de evacuação médica. Quando a guerra acabou, voltaram para o Brasil e foram dispensadas. O quadro de enfermeiras da reserva foi extinto e elas perderam o vínculo militar. Algumas só conseguiram reconhecimento oficial como veteranas décadas depois. E mesmo assim, só por causa de leis específicas que vieram bem mais tarde. A presença dessas 73 mulheres não foi um detalhe simbólico, foi um marco institucional. E demorou mais de 3 décadas para que mulheres voltassem a entrar no serviço ativo das Forças Armadas no Brasil. Essa história das 73 tenentes é só uma das milhares que ficaram de fora dos livros didáticos. Se você quer conhecer o Brasil de verdade, desde o descobrimento até hoje, em uma obra só, o livro Brasil, uma biografia é a melhor pedida. Aperta aqui no card agora, se você gosta de informação de verdade, e não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição. Se eu fosse você, fazer isso é agora mesmo. A Guerra do Brasil na Europa tem cara de Força Expedicionária Brasileira. Mas a Guerra Brasileira, mais constante, mais longa e com mais mortos, aconteceu no mar. Em 5 de outubro de 1942, foi criada a Força Naval do Nordeste, com sede em Recife, operando em conjunto com a 4ª Esquadra Norte-Americana. A missão? Escoltar comboios mercantes, proteger o tráfego marítimo no Atlântico Sul e caçar submarinos do eixo. Os números, segundo a própria Marinha do Brasil, são pesados. Em pouco mais de 2 anos e meio de operação, a Força Naval do Nordeste escoltou 575 comboios com 3.164 navios mercantes, incluindo o transporte da própria Força Expedicionária Brasileira até Gibraltar. Realizou 66 ataques contra submarinos do eixo, com 12 deles registrados como danificados ou afundados em águas próximas ao litoral brasileiro. A frota era uma verdadeira mistura: cruzadores antigos, caças, submarinos e até navios de mineração adaptados para a guerra. Muita coisa fornecida pelos Estados Unidos pelo Lend-Lease, o programa americano de empréstimo militar aos aliados. Pouca coisa de fabricação brasileira. A maior perda foi o cruzador Bahia, afundado em 4 de julho de 1945, já no fim da guerra no Atlântico. Não foi torpedo nem combate, foi acidente em exercício de tiro. Uma rajada de metralhadora atingiu cargas de profundidade na popa e o navio afundou em minutos. Morreram 333 tripulantes brasileiros. Foi a maior tragédia da história da Marinha do Brasil em toda a Segunda Guerra Mundial. Quase ninguém conhece esses números hoje. A imagem que ficou foi a do Pracinha, em Monte Castelo. Mas a guerra mais constante do Brasil, dia após dia, foi a guerra de quem patrulhava o mar. Em dezembro de 1943, nascia o primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira. Comandante, o então Major Nero Moura. A aeronave, o caça norte-americano P-47 Thunderbolt, um dos mais robustos da guerra. O grupo foi treinado em Água Dulce, no Panamá, e depois nos Estados Unidos. Durante a viagem para a Itália, os pilotos batizaram o esquadrão com o brado de guerra que ficou eternizado: Sentapua, uma expressão coloquial brasileira que quer dizer, mais ou menos, vai com tudo. Em 11 de novembro de 1944, o primeiro grupo voou sua primeira missão independente partindo de Tarquínia, na Itália Central, e integrando o 350º Fighter Group das Forças Norte-Americanas. E os números que eles alcançaram são impressionantes.
Em pouco mais de 7 meses de operação, segundo a Força Aérea Brasileira, o esquadrão realizou 445 missões e 2.550 saídas de combate. Foi responsável no setor onde atuou pela destruição de 85% dos depósitos de munição alemães, 36% dos depósitos de combustível e cerca de 15% dos veículos motorizados inimigos. Em um único dia, 22 de abril de 1945, completou 44 missões de guerra, recorde da participação aérea brasileira no conflito. O preço foi alto. Dos 48 pilotos que entraram em combate, 22 foram mortos, capturados ou feridos em ação. 4 décadas depois, em 1986, o primeiro grupo recebeu a citação presidencial da Unidade dos Estados Unidos. Foi a terceira unidade militar de fora das Forças Armadas norte-americanas em toda a história a receber essa condecoração. Volta lá no começo do vídeo. Era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Quando a Força Expedicionária Brasileira chegou à Itália, em julho de 1944, os soldados adotaram justamente isso como símbolo: uma cobra verde fumando cachimbo, bordada nos uniformes. Em resposta direta à piada que rodava o Brasil havia anos. Eles tinham vindo provar que sim, a cobra fumou. O símbolo foi testado em novembro de 1944 em Monte Castelo. Era uma montanha estratégica no norte da Itália, dominada pelos alemães. Posição elevada, sobre os Apeninos, com trincheiras, bunkers e campos minados, coberta pela artilharia de montes vizinhos. Os aliados, incluindo a FEB, atacaram, atacaram de novo, falharam de novo. 4 tentativas frustradas, com baixas brasileiras pesadas. Na quinta tentativa, em 21 de fevereiro de 1945, ataque coordenado, tropas norte-americanas tomando o Monte della Torazia e 3 batalhões brasileiros subindo o Monte Castelo por 3 direções diferentes. Às 5h30 da tarde, as tropas brasileiras alcançaram o cume. O Monte Castelo caiu. Foram 478 baixas brasileiras no conjunto da operação, entre mortos, feridos e desaparecidos. 103 só no assalto final. A campanha continuou. Castelnuovo, Montese, Collecchio e, no fim de abril de 1945, com a Alemanha desmoronando, a Força Expedicionária Brasileira cercou em Fornovo di Taro, no norte da Itália, a 148ª Divisão de Infantaria do Exército Alemão, mais elementos da 90ª Divisão Panzergrenadier e remanescentes da Divisão Italiana Bersaglieri. Em 29 de abril de 1945, a FEB aceitou a rendição. Quase 15.000 soldados, 4.000 cavalos, 80 canhões, 1.500 viaturas. Uma divisão inteira do exército alemão entregando-se a uma força brasileira. Fato inédito no teatro italiano da guerra. O Brasil tinha começado a guerra com civis sendo mortos no próprio litoral e terminou recebendo a rendição de uma divisão alemã. Mais de 25.000 brasileiros embarcaram para a Itália. Cerca de 450 morreram em combate. Outros milhares morreram esquecidos na Amazônia e no mar, no esforço silencioso da retaguarda. Foi esse preço alto que colocou o Brasil no mapa político do mundo pós-guerra, garantindo o nosso lugar na fundação das Nações Unidas em 1945. A história ficou marcada pelo pracinha em Monte Castelo, mas a vitória foi paga também por seringueiros, marinheiros, enfermeiros e civis anônimos. Todos eles fizeram a cobra fumar. E se você curtiu esse vídeo e quer apoiar o nosso trabalho mais de perto, tá esperando o quê? Vem fazer parte do nosso time. Vire membro do canal mais curioso do Brasil. O link com todas as informações está logo aqui embaixo, na descrição. Um abraço e até mais uma história super emocionante como essa. Até lá.